boa noite. Abrindo a nossa semana, a gente já tem até uma novata aqui. Maria, né? Maria, seja bem-vinda ao podcast, o nosso Pangeia Cast, Unindo Diferenças. E hoje eu recebo uma fera aqui, só que antes de vocês, eu falar, anunciar essa fera aqui que eu recebo, eu sempre falo para vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram. Tá bom? Segue o Instagram ali do apresentador, Daniel Rocha. Segue também do Portal Nações, que é onde a gente apresenta essa bela plataforma que a gente apresenta aqui para vocês. Segue também o Pangeia Club lá, que é um hub de soluções para você que quer empreender. E hoje, qual é a ideia, né? Qual é o conteúdo que a gente trouxe para vocês? Cara, esse cara é fera, que a gente já estava trocando ideia ali nos bastidores. O que você deve fazer para conseguir melhor aposentadoria com o Carlos. Carlos, boa noite, seja bem-vindo aí à nossa casa, ao nosso Pangeia Cast. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos assistem aí. E muito obrigado pela oportunidade. Show de bola. Ó, esse cara, a gente tem que... Se alguém tiver alguma pergunta, manda para esse cara aqui, porque a ideia é facilitar a vida de vocês que pensam em se aposentar da melhor forma, tá? Ah, eu não vou me aposentar. Vai sim. Esse cara aqui vai dar todo o passo a passo. Mas antes da gente começar a falar de passo a passo de aposentadoria, como que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como não cair nas ciladas aí do dia a dia, primeiro é o seguinte, quem é o Carlos, qual foi a história que o Carlos passou até chegar hoje como advogado e focado nessa área, lógico, tu atende várias outras áreas, né, mas essa parte de aposentadoria de fato. Uhum. Bom, eu sou casado com a Gabriela Jeremias, né? Minha esposa, minha inspiração. Tenho uma filha, Sofia, de 5 anos de idade, que também me inspira muito. E na parte profissional, eu estou advogando já há 15 anos. Comecei em 2007. Me formei ali na Unesc, né? E já de cara fiz a prova da OAB, passei, peguei a OAB, comecei a advogar. Passou de primeira? Passei de primeira. Ah, então tá. E aí abri o meu próprio escritório, né? Na época não existia conteúdo online assim pra gente saber o que faz agora, né? E a faculdade nunca ensinou a pessoa a advogar. Ela ensina o direito, né? Agora, como é que abre escritório, como é que consegue cliente, como é que se vira com o juiz, né? Isso aí não era ensinado na faculdade. E aí no começo, eu procurava visitar outros escritórios de advocacia maiores. Visitei bastante. E para entender como é que eles trabalhavam, né? Seria isso uma estratégia que o Carlos já sacou assim que chegou no mercado de trabalho e falou, cara, e agora? Então essa foi uma estratégia que tu criou para ir começar a pegar o feeling daqueles escritórios que já tinham, de certa forma, enraizados na cidade. Então tu ia lá, visitava. Então não sei se tu faz trabalho de consultoria, mas se quiser uma consultoria com esse cara, você que está começando, ó, dá um toque para ele também, porque, bom, ele já tá há alguns 15 anos. Então imagina o tanto de anos que vocês vão economizar falando com o Carlos. Mas bora lá, continuando. Exato. E assim, uma coisa que na época, quando eu comecei a advogar, tinha pouco escritório de advocacia. Pouco não, já tinha bastante. Uhum. Mas vamos supor, tinha na época, vamos botar uns 800 advogados aqui na cidade, e agora deve ter uns 5 mil, né? Mas naquela época, então, como tinha pouco, os escritórios faziam tudo quanto era tipo de processo. Não era tão específico, né? E só ao longo dos anos que eu fui entender que realmente o advogado é como médico. Ele tem que ser muito especialista. Ele tem que nichar. Então, nos últimos 4 anos, eu foquei só nessa área previdenciária, para trabalhar com benefício do INSS. Show. Tem que... Porque assim, tu não vai num clínico geral para operar o coração, né? Então, tu vai no cardiologista, né? Então, a mesma coisa, tu vai requerer a tua aposentadoria, tu não pode ir num advogado que faz tudo quanto é tipo de processo. Por quê? Porque um benefício do INSS, ele tem muitas leis, digamos assim. E essas leis, elas mudam o tempo todo, né? Porque a sociedade muda, assim. Então, ela vai se adaptando conforme as mudanças sociais. E essa mudança legislativa, ela é muito intensa no ramo previdenciário. Então, todo ano tem uma norma nova. Então, tem que estar se renovando o tempo todo, né? Advogado que se vire, vai estudar. Exatamente. E aí, quando tu faz tudo quanto é tipo de processo, tu não consegue estar se atualizando, né? E, no fim, isso acaba prejudicando uma análise de um documento, de um direito do cliente. Então, por isso, optei por ser especialista, né? Nos últimos 4 anos, focar ao máximo na área previdenciária. E deu muito certo. Acho que é uma área
é muito boa de trabalhar, porque ajuda muitas pessoas a conquistar um sonho que muitas têm, né? Que é o da aposentadoria, poder, de repente, relaxar um pouco mais. Ô, Carlos, mas só para eu entender. Tu formou, foi atrás de conhecimento, hoje estudando há 4 anos já essa parte, mas qual o número que tu entendeu que essa área seria a que tu iria se especializar? Falou, cara, esse número aqui que eu olhei, ou essa mentoria que eu participei, ou esse cara que eu ouvi, ou essa pesquisa que eu fiz, ou essa pesquisa que eu li, que esse nicho que tu hoje é especialista, tu achou que seria interessante focar mais nesse aí? Eu optei pelo nicho previdenciário por conta do fato, falando profissionalmente, né, empresarialmente, digamos assim, pelo fato de que é um direito que 100% das pessoas têm, né, ou vão necessitar, ou seja, todas as pessoas que eu encontrar na rua são clientes potenciais. Uma hora chega. Uma hora chega. E o réu, a pessoa contra quem a gente bota o processo, que é o INSS, é um réu solvente, né? Até agora ele paga as contas, então. Por exemplo, tu é um advogado trabalhista. Tá. Tem empresas que tu vai processar que ela não vai ter dinheiro para pagar a conta. O INSS não, o INSS vai ter dinheiro para pagar a conta. E assim, ó, tem os boatos, né, de que o INSS é uma pirâmide, o INSS vai quebrar. Não tem como, porque assim, ó, o INSS é o baú de tesouro do governo. Eles tiram dinheiro dali adoidado. Até a última reforma previdenciária, né, com a emenda constitucional 103 de 2019, existia na Constituição Federal a DRU, que era a desvinculação de receitas da União, onde eles conseguiam tirar 30% do que tinha ali no caixa do INSS para gastar com outra coisa. Eles tiram dele mesmo, né? Tira da gente. Isso, eles dizem assim, isso aqui é do INSS, mas tudo bem, vamos tirar pegar. o 30%. E esse 30% era trilhões de reais. Não é nem bilhões, é trilhões de reais. Então, para ter uma ideia, dinheiro não falta para o INSS. Então, entendo que, do ponto de vista empresarial, esse aspecto. E também pelo fato de poder ajudar as pessoas, né? Adquirir esse benefício, ter essa felicidade. Mas aí já entra um outro impacto que talvez percebeu aqui fora no mercado de trabalho, que é essa visão do empreendedorismo, né? Do advogado e empreendedor, que talvez não era passado lá na faculdade. E aí, quando tu saiu entendendo esses mercados, esses outros escritórios, falou, cara, olha só, a nível de ajudar e ao mesmo tempo ser rentável, olha o mercado que isso aqui tem, como tu falou, onde eu olhar são potenciais clientes. Exato. E isso é muito legal. Mas falando em potenciais clientes, tu falou, será que a empresa vai pagar? Será que não? No caso do INSS, ele sempre vai pagar. Mas eu quero falar de planejamento agora. Tá. Planejamento de aposentadoria. Então, digamos, tá o Daniel, pensa em me aposentar na parte de engenheiro civil, por exemplo. Cara, qual é o... Não sei, que não está nem perto, mas assim, vamos falar em planejamento, que é o passo a passo que eu tenho que tomar para me planejar, para chegar na hora, ou chegar no tempo, ter que juntar toda a papelada, enfim, como que eu tenho que fazer esse procedimento? Porque depois as pessoas vão olhar e falar, cara, olha só o que eu peguei ali nesse podcast, o cara me adiantou uma vida aqui. Teve um monte de gente me enrolando, ele falou, não, faz aqui ó, o A, B, C e o D que vai dar tudo certo. Perfeito. A questão do planejamento previdenciário, né, planejamento de aposentadoria, ela até a reforma da Previdência, em geral, o pessoal não se preocupava com isso. Porque basicamente existia duas regras. Ou se aposentava por idade, o homem com 65 e a mulher com 60, ou por tempo de contribuição. O homem com 35 anos de contribuição e a mulher com 30. Só que depois da reforma surgiram várias regras de transição. Tá. E essas regras de transição, elas estabelecem uma série de requisitos. Então, uma pessoa, ela pode ter direito a 4, 5 aposentadorias diferentes. Dependendo do intervalo. Na mesma área de atuação? Sim. Porque o cálculo da aposentadoria leva em consideração o tempo de contribuição e a idade. Tá. E a regra de transição, ela cria uma série de oportunidades ali dentro. Então, às vezes a pessoa tem direito a uma aposentadoria com 90% do salário numa determinada data e 6 meses depois pode se aposentar com 100% desse salário. Ou seja, ela pode, com um pouco mais de tempo de contribuição, se encaixar em outra regra e aumentar muito mais o valor. Então, ela não pode sair requerendo a aposentadoria na primeira oportunidade que tiver. Ela tem que calcular tudo para entender qual que ela vai ter direito. Então,
todo mundo tem que começar a pensar nisso, né? Na aposentadoria antes, se planejar. Então, tô muito longe. Não tem nem que calcular a regra ainda. Tudo bem, então tem que pensar assim, engenheiro civil. Que tipo de qualidade segurada tu vai ter? Porque assim, ó, quem contribui para o INSS pode contribuir de várias maneiras. Tá. Tu pode ser um contribuinte individual, tu pode ser um empregado, tu pode ser um segurado facultativo. Então, conforme a qualidade de segurado que tu tiver, né, o tipo de segurado que você for, tu vai ter um tipo de contribuição. Sou engenheiro civil, tenho minha própria empresa, então estou contribuindo como contribuinte individual, estou pagando por minha conta. Beleza. Tu vai recolher, então, o valor que tu achar mais correto com base nos teus rendimentos. Tá. Né? Pela regra, teria que pagar pelo valor que tu ganha. Então, nesse mês eu ganhei 4 mil, vou pagar sobre 4 mil. Nesse mês ganhei 3 mil, vou pagar sobre 3 mil. Só que, na prática, tu paga o valor que tu achar melhor. Então, fazendo um planejamento, tu consegue dizer assim, se eu pagar 4 mil por mês, eu vou conseguir me aposentar com esses 4 mil? A gente consegue fazer esses cálculos, né? Vamos supor que você é empregado. Beleza. Vamos planejar. Eu sou empregado, trabalho daí na construção. Estou trabalhando como mestre de obras. Então, vamos averiguar. No teu trabalho, tu é empregado. Ok, no teu trabalho. O teu trabalho está exposto a agentes nocivos à saúde? Está exposto aqui a determinado agente químico. Amianto, por exemplo. Beleza, tem essa comprovação, tem no laudo técnico, beleza. Então, já dá para reduzir o teu tempo de aposentadoria. Vamos pegar essa documentação aqui, já vamos deixar separada para deixar preparada agora. Por quê? É mais fácil tu conseguir esse documento agora do que daqui 20 anos. Né? E era outra pergunta que eu ia entrar, que era o seguinte. Cara, chegou a hora de aposentar, fui lá, falei com um especialista, o cara falou, não, junta tudo isso aqui e vai na empresa. Tá, fui lá, a empresa não existe mais. Fechou a porta, sumiu, o cara deu um golpe, enfim, tem N casos ali. E aí, o que eu faço? Eu perco aquele tempo? Como é que eu vou comprovar? Onde que eu devo comprovar? Qual é o passo a passo que a gente tem que fazer? Nesse caso, quando você trabalha na empresa, que ela fechou as portas, depende do que tu quer provar. Por exemplo, eu trabalhei lá, mas o meu empregador, ele anotou na carteira, mas não pagou nada do meu INSS. Tá. Vamos primeiro olhar o extrato do fundo de garantia, se tem os depósitos do fundo de garantia. Se tiver lá, já está provado que teve o trabalho, com a carteira de trabalho, é irrefutável, o INSS vai considerar para ti ainda que não tenha o pagamento. Mas eu trabalhei, só que eu não tenho prova de que eu trabalhava com insalubridade, com tempo especial. Aí o que tu tem que fazer? Tu vai procurar, se foi uma empresa que faliu, tu pode procurar o administrador judicial dessa empresa que faliu. Geralmente tem. Esse administrador judicial, aliado à contabilidade que existia na época, vai conseguir emitir o documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nele lá vai constar os riscos que estava exposto. Não tenho como a empresa não faliu ou não entrou com a recuperação judicial, o contador também não tem mais nada, o que eu faço? Beleza, vamos ver se alguém, na época que trabalhava lá, utilizou esse documento. Se tu conhecer alguém, já fala com essa pessoa para a gente buscar aquele documento daquela pessoa. Se não, vamos pegar uma empresa análoga. Por exemplo, trabalhava numa indústria de plásticos que realizava esse tipo de atividade. Tá, essa empresa fechou, mas existe uma outra hoje que é semelhante? Então vamos pegar o documento dessa empresa que está funcionando hoje. E aí a gente, mediante isso, comprova no INSS a semelhança, né? E através da carteira de trabalho lá, do CBO, do Código de Ocupação que a pessoa tem, a mesma exposição. Carlos, e uma coisa que às vezes, até estava comentando contigo lá nos bastidores, que é a questão de reajuste de aposentadoria, e tu falou um negócio que deixou o cara triste, porque o pessoal mandou assim, pergunta lá para ele se eu posso reajustar a minha aposentadoria, porque eu trabalhava num cargo, agora eu trabalho em outro, e daí ali atrás tu comentou, né? Agora eu queria que tu falasse pro pessoal ali a notícia que tu tem para esse cara que perguntou e mandou te perguntar. Tô parecendo o programa do Altas Horas, né? O meu vizinho mandou perguntar. Mas o cara da obra mandou perguntar o seguinte, ele recebia um salário, aposentou e agora ele está trabalhando de novo. Primeiro, posso trabalhar tranquilo, não perco o meu aposento. E segundo posso reajustar esse meu aposento? Exato. O trabalhador se aposentou, pode voltar para o mercado de trabalho tranquilo, pode trabalhar normal, não perde a aposentadoria, né? Exceto a aposentadoria por invalidez, né? Que hoje é chamada de
de incapacidade permanente, aposentadoria por incapacidade permanente. Se foi aposentado por invalidez, não pode trabalhar. Mas foi aposentado por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, pode trabalhar normal. A aposentadoria especial tem a exceção que não pode fazer o mesmo trabalho, mas pode fazer outro. Tá. Né? Então, no teu exemplo, ele era motorista, se aposentou provavelmente especial de motorista e passou a exercer uma outra função de... É como se fosse um almoxarifado. Almoxarifado, ou seja, ele saiu daquele cargo, mas passou a exercer outro, porque se aposentou especial. Se ele não tivesse se aposentado especial, poderia continuar até como motorista, se ele quisesse. Aí, se aposentou, então pode trabalhar, já está respondido. Se ele continuar trabalhando, esse trabalho dele vai ter que recolher o INSS, só que não vai ter retorno nenhum para ele, porque a aposentadoria é irrenunciável. Então, aquela aposentadoria que se aposentou, recebeu o primeiro pagamento, se lascou. Não tem mais como voltar atrás. Por isso que eu falei do planejamento antes, né? Uhum. Às vezes a pessoa tem direito a uma aposentadoria com o dobro do valor 6 meses depois, mas se ela requerer a aposentadoria, saiu uma aposentadoria com valor baixo e ela sacou o pagamento, É isso já aí, era. tchau era, e é. benção. Já é benção. Então, às vezes, a pessoa cara, você começa a se abafar muito. Não, eu tenho que me aposentar e não procura um especialista. E aí o outro advogado fala, não, podemos colocar isso aí. Daí se aposenta, vamos colocar aqui, com R$ 1.500. E aí ele poderia esperar mais uns 6 meses, poderia se aposentar com 2.500, por exemplo. Acontece isso... Muito, muito. Tem um cliente que ele estava se aposentando com R$ 1.600. Aí ele foi me procurar e disse, eu achei essa aposentadoria tão baixinha. Aí o contador tinha feito para ele, o contador da empresa que ele trabalhava. Aí eu disse para ele assim, tu já recebeu o pagamento? Ele disse, não. Eu disse, então não faz mais nada, deixa comigo. Aí eu solicitei a desistência do benefício dele, solicitei de novo o benefício. Depositamos ele com R$ 3.090. Olha só. Então uma aposentadoria ali praticamente dobrou, né? Como dobrar... Isso vai ser corte, hein? Como dobrar o seu aposento. Olha, de novo. Como dobrar o seu aposento. Tá aqui agora? Como dobrar o seu aposento. Só repete ali pra gente como é que tu dobrou o aposento desse cara. Para dobrar a aposentadoria, tem que fazer, na verdade, esse cálculo, né? Mas não saca o primeiro pagamento se tu achou muito baixinha. Não saca. Procura um advogado... Se o advogado que tu fez insiste que tu tens que pegar aquela ali, procura, de repente, um outro para pegar uma segunda informação, né? Show. Porque já aconteceu comigo também, sem querer falar mal de algum colega, mas que fez o processo de aposentadoria de uma pessoa, saiu um benefício de salário mínimo e disse assim, tens que pegar esse aqui que é o melhor que vai conseguir. Sendo que ela poderia, dali um ano e meio, ter direito a um benefício um pouco melhor, né? Só que agora já não... Tu tava falando que agora não pode, Não né? pode mais. Se, por exemplo, eu não esperei o suficiente, eu não procurei um especialista ou uma segunda opinião antes de começar a dar entrada na papelada, me aposentei com aqueles R$ 1.000. Você pode trabalhar, pode voltar a trabalhar, porém aquele tempo que tu vai contribuir... Não vai somar. Não vai somar. Não. Continua naquele 1.000 e do 1.000 só para baixo, né? É. Meu Não, assim, ó, é isso aí, gente. existem as revisões de aposentadoria. Tá. Existem as revisões, claro. Vamos supor que tu pediu uma aposentadoria, por alguma razão o INSS foi lá e desconsiderou um vínculo que tu tinha numa empresa. Te aposentou com menos tempo do que tu teria direito. Se tu levou para um advogado, ele foi lá e considerou, faltou esse tempo aqui que não foi reconhecido, a gente pode fazer reconhecer esse tempo com uma ação revisional e aí o juiz manda o INSS reajustar o benefício. Pode ter uma luz no fim do túnel. Pode ter, Mas mais uma vez entra o especialista para passar esse pente fino no negócio. Hein? Isso. Mas se aposentou pela regra errada, não tem como dizer assim, mas eu queria a outra regra. Não tem. Recebeu e já está naquela. A menos que a outra regra, a regra mais benéfica, tenha sido anterior, né? Tá. Aí tu consegue tentar esse reajuste. Mas... Só para as pessoas entenderem, esse foi após a última reforma, é isso? Que era assim? Ou antes podia? Antes podia também. A revisão? Tá. A revisão podia. Mas antes eu podia, por exemplo, tu falou que se aposentou, hoje, né? Se aposenta, o outro tempo de contribuição não soma mais. Antes podia somar? Não, nunca pôde. Tá. É que antes existia uma tese, né? O que acontece? Os advogados, em geral, eles vão vendo as lacunas da lei e vão criando teses em cima. E essas teses são levadas para o judiciário e o juiz vai analisar se essa tese é cabível ou não. Perfeito. E, eventualmente, essas teses que vão tendo repercussão, elas chegam no STF em Brasília. E existia uma tese da desaposentação. Onde eles diziam assim, não, vamos cancelar a aposentadoria que a pessoa tinha e aí a gente cria uma nova. E aí tinha uma série de problemas quanto a isso, porque a pessoa, vamos supor, se aposentou, passou 10 anos aposentado.
nesses 10 anos trabalhou também. Aí tu quer cancelar aquela tua aposentadoria de 10 anos atrás e gerar uma nova, tu vai devolver os 10 anos de aposentadoria? Devolve ou não devolve? Porque se tu vai cancelar, ela deixa de existir, né? Então, diante de tantos problemas, chegou no STF, o STF disse assim, ó, não tem previsão na lei para cancelamento de aposentadoria. Pelo contrário, está na lei que a aposentadoria é irrenunciável, ou seja, se aposentou não tem como dizer, não quero mais. Então, essa tese não é válida, até que surja uma lei nova. Então, existe, lógico, um movimento na Câmara de Deputados, né, na Assembleia Legislativa, para tentar criar essa alteração de lei, mas extremamente complexo de fazer isso. Eu olha que loucura, porque assim, ó, advogado tem que entender de política também, porque tu já falou de STF, tu já falou de Câmara de Vereadores, além de tudo que vocês estudam, que é coisa pra caramba, que é praticamente assim, vocês entram no jogo, bola na mão é falta, daqui a pouco vocês estão lá na metade e dizem, não, bola na mão não é falta mais, e vocês, cara, a norma era assim, daí tu volta e vai pra frente, né? Então eu imagino que seja uma loucura. É bem Então, assim. praticamente vocês também têm que saber de política para entender, olha, o que tá rolando lá, não é só a lei em si, mas é o que pode vir, o movimento que está criando. É uma dica que também, vamos colocar, dica para o estudante que vai nos ouvir, ou que está nos ouvindo, está nos assistindo, não é apenas aquilo que é passado lá, qual é o nome? Vadimeco? Vadimeco. Não é só aquilo ali que vocês têm que estudar, né? Não, o Vadimeco não vale nem a pena comprar, porque ele é impresso, né? Ou seja, tu comprou ele, 2 meses depois tem que jogar fora, porque já mudou a lei. Então, a gente usa só lei online, né? A gente usa a legislação direto do site do Planalto, que está sempre atualizada. Mas para atuar nessa área, tem que realmente estar acompanhando a questão do cenário político, para ver os projetos de lei para modificação dessas leis, para estar se antecipando, porque o INSS se antecipa. Tu tem que entender de contabilidade, porque tens que saber a contribuição da pessoa para poder calcular o benefício dela, ou seja, tu tens que estar acompanhando a parte contributiva também, ou seja, quanto é descontado do salário, quanto é recolhido numa guia de previdência social do trabalhador autônomo, né? Antigamente chamado de autônomo, hoje contribuinte individual. Tu tens que entender de cálculo, porque benefício do INSS hoje é só cálculo, né? Não tem como chegar para o cliente e dizer assim, tu tens direito de se aposentar, só falar isso. Eu tenho que dizer assim, tu vai se aposentar hoje, dia 4 de julho, com esse salário, no dia 15 de abril de 2023, com esse salário, no dia 18 de novembro de 2028, com esse salário. Então tem que chegar com todos os cálculos, né? Lógico que a gente tem sistema para isso, só que não dá para confiar só no sistema. Sim. Porque a função do advogado é entender essa documentação. Ela vale para carência, ela vale para tempo de contribuição, ela tem essa eficácia, ela serve para isso, para poder botar no sistema da forma correta para ele poder calcular, né? Já aconteceu de de ter calculado e feito um baita de um planejamento e lá no meio do negócio o jogo mudaram a regra aqui. Uma reforma e mudaram e tu teve que recalcular tudo aquilo de novo e falar, cara do céu, olha aí o que fizeram comigo, cara. Não, na reforma da Previdência ali, quando veio em 2019, teve coisas assim horríveis, né? Tem um cliente que estava para se aposentar especial, com a função de mecânico. Função de mecânico, se tu conseguir comprovar todo o período especial, com 25 anos aposentava. O que acontece? Na reforma da Previdência ali em 2019, eles colocaram uma idade mínima para aposentadoria especial. Independente dos 25 anos de contribuição. Isso. Porque antes dependia de idade. Tá. Então, por exemplo, mineiro. Mineiro baixava na mina subsolo, 15 anos aposentava. Ou seja, se ele começasse a trabalhar na mina com 18 anos de idade, com 33. 33 estava aposentado. Pô. Com um salário de 100%. O que acontece? Veio o governo e disse assim, acabou a festa agora. Pode se aposentar com 15 anos de mina, se aposenta, só que agora tem que ter no mínimo 55 de idade. Nossa. E para quem vai se aposentar com um tempo que seja de 25 anos, tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Ou seja, vamos supor que o cara começou com 20 anos de idade a trabalhar de mecânico. Com 45 anos ele estaria aposentado especial. Tá. Recebendo 100% da média dele. Agora ele vai ter que trabalhar mais 10 anos para ir para os 55 anos. Isso. Se tivesse faltando 3 meses para ele se aposentar especial, ele teria que esperar mais 10 anos. Oh, cara, bom, mas esses 10 anos a mais, porque assim, tudo bem, eu vou me aposentar com 100%,
só que com 10 anos de antecedência. E agora eu vou ter que trabalhar 10. Como que esse 10 é calculado? Porque já é 100%. Então, Não é mais 100%, esse é o problema. Ah. Com a reforma, eles também acabaram com isso. A aposentadoria especial não é mais 100%. Ela paga 60% da média, mais 2% a cada ano de contribuição, além dos 20%. Que seria esses 10. Exatamente. Então o cara teria 100%, 60% da média, mais 2% ao ano, que vezes 10 daria mais 20%. Isso. Então o cara tem que, assim, ó, ele é formado em Direito e aí tem pós-graduação em Contabilidade, em Gestão, Planejamento, Engenharia também, porque tá falando de cálculo, um monte de cálculo aqui. Um monte de cálculo. Então, dá um conselho para a galera que é o estudante de Direito, que está saindo, ou acabou de sair, ou que está começando, está ali pela metade, falar assim, ó, façam isso, independente da área que vocês forem, para se destacar no mercado, assim como ele se destaca, né? Com certeza. Dá um conselho para essa galera aí. Quem sai da faculdade de Direito quer se destacar é nichar, né? Escolher uma área de atuação e não tem área de atuação ruim, né? E não tem, essa é a melhor do que aquela. É aquela que tu gostar mais de fazer, que tu se identificar. Né? Como eu te disse, escolhi previdenciário por conta daqueles motivos ali, mas se o cara gosta muito, por exemplo, de direito de família, tem como ir longe com direito de família, né? Então, vai da identificação, né? Mas tem que escolher uma área só, na minha opinião, né? Uhum. Começar fazendo de tudo, tu entra numa bola de neve que é difícil sair. Uma coisa que eu vejo bastante, Carlos, é o seguinte, o cara, tanto na questão do trabalho informal, né? Hoje na questão da construção tem muito trabalho informal, que é o cara que pega uma casa para construir e ele chama um monte de gente e paga por diária, por exemplo. Só que aquele cara não tem outra opção, porque ele não consegue entrar numa construtora, porque talvez ele não tenha toda a documentação, ou ele não consegue, ele vive tão apertado que ele não consegue esperar 15 dias porque tem que correr atrás de conta, levantar a documentação, fazer exame e tal. Ele não consegue esperar aqueles 15 dias. Ele não tem aqueles 15 dias guardado ali para passar na casa dele. Então ele precisa praticamente assando e comendo. Sim. Esse cara que fica ali na informalidade, trabalhando ali no submundo da construção, digamos que ele já tem 60 anos, já não consegue mais levantar cedo, ou trabalhar mais levantando carrinho de massa, enfim. E ele quer aposentar. Mas ele não tem tempo de contribuição, vai pela idade, como é que ele faz? Eu digo porque isso é uma dor que eu vejo todos os dias, o pessoal do nosso segmento de construção civil, eles ficarem perdidos na hora não sei se dá a idade, não sei se eu não tenho como comprovar, o empreiteiro que me contratou nem está aqui mais na cidade, como é que ele vai fazer? É uma situação bem complicada. Bem complicada, porque o INSS, ele é um seguro social, né? Uhum. O Instituto Nacional do Seguro Social. E como um seguro, ele é um seguro normal. Tu só tem direito se tu pagar. O INSS ele não paga benefício sem contribuição. Existe o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o benefício assistencial para quem está em estado de vulnerabilidade. Ou seja, o idoso acima de 65 anos, homem ou mulher, e a pessoa com deficiência, que esteja em estado de vulnerabilidade, isso seria o quê? Uma pessoa miserável mesmo. Seria uma família de 4 pessoas que vive com um salário mínimo. Então, tem que estar no estado de financeiro bem precário. Vai ter direito a esse benefício assistencial, que é um benefício de um salário mínimo, sem 13º e que não gera pensão para se manter. Então, vamos supor que ele trabalhava, mas ele conseguiu comprar um carro, comprar uma casa, ele está bem de vida e tal. Ele não vai conseguir esse benefício assistencial, né? Então, ele não vai ter direito a nenhum benefício do INSS, a princípio. Qual é se ele já está com 60 anos de idade, realmente complicou. Mas, na minha opinião, já deve começar a contribuir dali. Por quê? Porque, tá trabalhando, pode pagar como contribuinte individual. Se não estiver trabalhando, pode pagar como facultativo. Daí entra o planejamento. Porque, ainda que ele já esteja com uma idade avançada, 60 anos de idade, vamos supor que ele tivesse 5 anos de contribuição. Ele precisaria de 15 para aposentar por idade. O homem com 60 anos de idade não se aposenta com 65. Então, para ele chegar com 65, com 15 anos de contribuição, ele teria que começar a pagar dali. Então, vamos supor, ele tem 60 anos de idade, 5 anos de contribuição, precisa chegar com 15. Então, ele precisaria contribuir mais 10. Ele iria se aposentar com 70 anos de idade. Aí se ele já tem 60, ele começa a dizer, mas
vai demorar. Mas se ele continuar vivo, ele vai chegar nos 70. Então é melhor que esteja contribuindo, que nos 70 ele vai se aposentar. Porque senão ele vai chegar com 70, não vai ter contribuído. E vai dizer assim, podia estar me aposentando agora. Não tá, vai ter que pagar mais. Aí vai ser... Eu tenho cliente que chega no escritório para começar a contribuir com 75 anos de idade. E eu digo, paga? Por quê? Porque além disso, além da aposentadoria, quando tu recolhe o INSS, como é um seguro, tu passa a ter direito a vários benefícios do INSS. O INSS não tem só aposentadoria. Ele tem a aposentadoria, mas ele tem a aposentadoria por invalidez, ele tem o auxílio-doença, ele tem a pensão por morte, tem o salário maternidade para a mulher, tem o auxílio-reclusão. Ou seja, tem uma série de benefícios além da aposentadoria. E esse segurado, por exemplo, de 60 anos de idade, começar a contribuir, depois de um ano, por exemplo, ele já tem direito a uma aposentadoria por invalidez, já tem direito a um auxílio-doença, né, que hoje se chama o auxílio por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por incapacidade permanente. Ou seja, ele está com 60 anos de idade, trabalhou sempre de pedreiro, de servente pedreiro, desenvolveu um problema na coluna. Se ele começar a contribuir, de repente ele pode buscar uma aposentadoria pelo problema da coluna, né? E já se aposentar após um ano. Após um ano. Ou continuar contribuindo até chegar na idade, ou o tempo de contribuição, mas vai estar segurado, né? Se ele vier a falecer, a esposa vai ter direito a uma pensão. Agora, se ele não estiver contribuindo nem nada e vier a falecer, a esposa vai ficar sem nada. Se ele ficar doente, não vai ter direito a benefício nenhum. Aí fica mais complicado ainda. Fica mais complicado ainda. Então, tem que estar contribuindo. Essa ideia do INSS seria uma forma de seguro, como tu falou, só vai receber quem paga. Sim. E aí, por isso que a ideia de procurar um especialista é, cara, que situação eu estou e onde que eu quero chegar? Olha, vai pela idade. Ali, o especialista leva o melhor caminho para ele, talvez, sim, que é o que ele vai... Olha, fica mais 10 anos, fica mais 5 anos, fica mais um ano, fica mais... Pode orientar no valor também, né? Às vezes tu já está pagando um valor alto, a gente calcula e diz, olha, esse valor que tu está pagando não te adianta mais, dá para começar a pagar o mínimo agora. Eu consigo adiantar? Por exemplo, eu consigo baixar, então, e eu consigo adiantar, por exemplo, o cara poderia pagar 5 anos de contribuição, certo? Ou 10 para se aposentar. 10 anos vezes aquele valor que ele está pagando por mês, 150, vamos colocar assim. Vai dar um valor X. Eu não posso ir pagando mais, tipo, 2 parcelas para adiantar, não. Não. É os 150 mesmo. Um exemplo, né? Isso. Seria os 150 todo mês durante 10 anos. Isso. Se tu depositar 1.500, o INSS vai calcular o teu salário sobre aquele 1.500 que tu contribuiu. Como se tivesse recebido... então esse mês tu recebeu 15 mil, um exemplo. Exatamente. É o que ele vai considerar. Que daí então tem como antecipar. Para ter direito ao benefício, precisa completar 2 regras. A carência e o tempo de contribuição. A carência é a contribuição paga em dia. Ou seja, tu pagou janeiro, se tu é contribuinte individual, a competência de janeiro tu vai pagar no dia 15 de fevereiro. Tá. Ou seja, se tu chegar no dia 16 de fevereiro e pagar, tu já vai ter pago em atraso a contribuição de janeiro. Por outro lado, se tu não pagou nada esse ano, chegar ali em janeiro... Não pagou nada no ano passado, um exemplo. Chegou agora em julho e disse assim, eu quero pagar tudo que eu não paguei no ano passado. Tu até tem como, se tu já estava recolhendo. Tu chega para o INSS e diz assim, eu quero pagar. Através do site do meu INSS, tem lá como emitir a guia, tu bota as competências lá. O INSS vai recolher todas as competências para ti com juros. Tu vai pagar. Só que elas não vão contar como carência. Por quê? Porque estão como pago em atraso. Mas vão contar como tempo de contribuição. Lógico, tem umas exceções que tu faz contar como carência essas contribuições. Só que pagou em atraso. Né? Então, ou seja, tu pode acumular elas para pagar ali, pagando em atraso. Só que quando é adiantado, tu não consegue antecipar. Ela tem que ser paga no mês correspondente. Não, vocês pegaram aí a... Onde é que tá? Eu tô aqui, tô lá. Onde é que... Tô nas duas. Então, vamos lá. Vocês pegaram aí o feeling do negócio, vocês pegaram aí os insights, né? Olha um monte de dica que o Carlos deu aqui. Que se eu fosse contratar uma consultoria dele, eu nem sei se ele está abrindo a agenda para isso, nem sei se está, mas com certeza é um investimento que vale a pena, mas que, por isso que eu te agradeço por ter vindo aqui, cara, abrir esse monte de leque de oportunidades para a gente, e principalmente no mercado, o que eu vejo, praticamente todos os dias,
que é o mercado da construção civil. E outra coisa são as esposas dos meus peão querido aí, que é o seguinte, cara, ela é dona de casa, ou ela é empregada doméstica, mas não é fichada lá como empregada doméstica, e ela é dona de casa. E elas também têm as dúvidas. E eles me perguntam isso também, né? Porque vamos dizer que lá dentro da obra, o engenheiro é onde eles vão tirar todas as dúvidas. E eu falo, não, eu não sei isso aí, cara, procura um advogado, enfim. Mas no caso das esposas desse espião, ou que ela é dona de casa ou empregada doméstica que não é fichada, ela tá lá, vem aqui e faz uma faxina por R$ 150, um exemplo. Exato. Como que ela vai fazer para que ela tenha essa garantia também? Seria sempre o melhor caminho, ou quase o melhor caminho? Seria sempre paga por fora, que é o que o pessoal fala, né? Que é paga por fora. O INSS ali. Seria esse o melhor caminho ou falar, não, vai por aqui que é melhor? Não, esse paga por fora provavelmente é contribuir pela guia da Previdência Social, né? A dona de casa, ela tem o benefício da contribuição com a alíquota reduzida de 5%. Então, a dona de casa, ela pode, sendo de baixa renda, né? E aí, o critério de baixa renda, ele é estabelecido quando faz o cadastro no CRAS. Tá. E aí, faz o chamado cadastro único. E lá, tu consegue se habilitar para contribuir com uma alíquota reduzida de 5%. Então, necessariamente tem que ser sobre o salário mínimo, que vai dar direito a um benefício de salário mínimo para ela. E aí, ela pagando 5% de 1.212 vai dar uns R$ 60. Com R$ 60 por mês, ela já está protegida. Tem um tempo? Tem um tempo ali. Ela nunca contribuiu, vamos colocar. É uma dona de casa que ela tem, sei lá, seus 40 anos, ela nunca contribuiu. Não, mas aí ela encontrou lá um especialista, um Carlos da Vida, e falou, começa a pagar. Quanto tempo seria que ela teria que pagar até ter o próximo encontro com o Carlos e falar, não, agora a gente pode pedir a tua aposentadoria? Se for a aposentadoria, 15 anos, né? Tá. 180 contribuições para carência e 15 de contribuição. E se for qualquer outro benefício, vai depender de cada benefício, né? Por exemplo, um auxílio-doença, 12 contribuições. Um ano, já dá para analisar. Nesse caso do auxílio-doença, tem que tomar cuidado com a doença pré-existente, né? Por exemplo, peguei um caso assim também no escritório de uma senhora que ela descobriu um câncer no seio, um nódulo, vamos dizer assim, um nódulo no seio, fez o ultrassom, tudo. E aí ela foi trabalhar. Depois disso, estava sem contribuir. Foi trabalhar. E aí, nos primeiros meses de trabalho, ficou constatado que aquele nódulo era maligno e tal, e aí ela teve que fazer a cirurgia. Portanto, ela teria que ficar afastada do tempo da cirurgia, né? Do trabalho. E aí foi requerer o benefício, e o INSS negou por falta de carência, porque ela não tinha as 12, ela só tinha 12 contribuições, 2 meses de trabalho, precisava de 12, negou. Só que quando se trata de câncer, né, de neoplasia maligna, a própria lei do INSS estabelece que não tem necessidade de carência, isento de carência, ou seja, descobriu que tem, se está trabalhando, tem direito ao benefício. Independente que foi as duas. Independente que foi só 2 contribuições, não precisa ter 12, pode ter uma. Show. Só que daí o que acontece? Foi para a justiça e o processo não foi feito por mim, foi feito por uma colega. Chegou para o juiz disse que era doença pré-existente, porque quando ela fez o exame do ultrassom e descobriu o nódulo, ela não estava trabalhando. Ela descobriu antes o nódulo, antes de retornar ao trabalho. Entendi. Então, é que nem o seguro. Como eu disse, é um seguro. Seguro, se tu bater o carro e depois fizer o seguro, tu não pode dizer assim, eu quero consertar esse quebrado aqui que eu tenho no carro, esse amassado aqui na traseira. O cara vai dizer, não, esse amassado já tinha. Eles fazem a vistoria no carro, né? Esse amassado já tinha, não tem como, eu não vou te pagar. O seguro de vida é a mesma coisa, né? Se tu já tens uma doença que te bota a vida em risco, eles não vão te... Se tu vier a falecer daquela doença, eles não vão te pagar. Daquela ali. E o INSS é a mesma coisa. E aí, aí veio para mim o processo para fazer o recurso, né? E a gente alegou agravamento, né? Que ela tinha um nódulo, mas ainda não era considerado neoplasia maligna, e daí agora está no tribunal. Mas a jurisprudência do tribunal é no sentido de que com agravamento aí não tem problema da doença pré-existente, né? Entendi. Então tem que tomar esse cuidado. Então a dona de casa consegue contribuir, baixa renda 5%. Tomar cuidado na hora de preencher a guia, né? Botar o código correto, né? Que é o 1929 ali na guia. Busca um especialista. Busca um especialista. Vai lá, dá um Google lá, tu vai achar o Carlos aqui e ele vai te ajudar.
é a melhor coisa que você tem que fazer. Não vai preencher, vai errar, enfim. Vai. Ó, tu vê, quase que foi feito por uma colega tua, mas aí acabou nas tuas mãos e vai ser resolvido. É isso aí. Procura um especialista. Tem que ir pra cima. É. E Pois então. E a empregada doméstica, ela quando trabalha no mesmo local mais de 3 dias por semana, ela teria que ser fichada, né? Se ela trabalha até 2 dias por semana no mesmo local, aí não tem vínculo empregatício. Aí ela é como se fosse uma profissional autônoma. Entendi. E aí, por conta própria, ela tem que recolher o INSS. Como eu te disse, o INSS tu recolhe sobre o que tu ofere no teu trabalho. Uhum. Então, vamos supor que ela cobra R$ 150 por dia de faxina, faz faxina 2 vezes por semana, dá 300 por semana. Vezes 4 semanas vai dar os 1.200, deu ali, o salário mínimo contribuiu. Praticamente ela ia contribuir por um salário Por um mínimo. salário mínimo. Então. E aí ela consegue contribuir com a alíquota de 11%, se ela quiser. Aí essa alíquota de 11% já é uma alíquota reduzida também, vai dar uns R$ 130. E vai se aposentar com o salário mínimo. Se ela quiser se aposentar com um valor maior, ela tem que recolher com a alíquota normal, que é de 20%, né, do autônomo. Ó, Mas ela tem que pagar. Foi Todas um- as duas têm que pagar o INSS. Quem tá trabalhando? Não adianta. Você não tem pra onde correr. Você vai ter que pagar. Isso. Porque, assim, além do que, quem trabalha, quem exerce atividade remunerada e não recolhe o INSS está sonegando imposto, porque é um seguro obrigatório, né? Aí daí vem outra coisa. Daí começa a vir receita. Aí começa a vir... daí não adianta. É a Receita não adianta. Federal que cobra. Então, se tu Isso. declarar no teu imposto de renda que ganhou tantos mil fazendo determinado trabalho e não recolheu o INSS, vai dar zebra. Ó, então já tem que saber também de Receita Federal. Meu Deus. Mas assim, ó. Já falta quantos minutos? Falta 3 minutos. 3 minutos, tá. Antes de... Pra gente... Pra finaleira ali. Se o processo já está na mão de um advogado, o cliente ele pode tirar porque ele entendeu que eu acho que o cara tá demorando demais. Vou tirar e eu achei outro cara aqui que tem uma opinião meio que diferente, que talvez vai ser mais rápido. Ele pode tirar, tem restrição, ou o que eu tenho que fazer para não ficar, sei lá, não, o advogado disse, não, tu assinou um negócio aqui, vai ter que deixar comigo agora, cara. Não, com certeza pode tirar. Só que tu vai ter que remunerar o advogado pelo serviço que ele realizou, né? Então, conforme o contrato que tu assinou com o advogado, ele vai te cobrar aquilo que ele realizou daquele serviço. Tu acertando esses honorários, tu pode retirar o trabalho. Mas tem que fazer esse acerto primeiro, né? Não tem como chegar e dizer, tu botou o processo, tá demorando muito, eu vou tirar. Mas às vezes nada, acontece, assim. né? Às vezes acontece porque quando o advogado não é especialista, fazer esse benefício previdenciário é um negócio que realmente é complicado, não é assim tão simples. E aí, às vezes, a pessoa fica com dificuldade de analisar a documentação. Então, principalmente se é um escritório que faz de tudo, né? O cara não tem esse tempo para chegar e analisar a documentação e dizer, isso aqui precisa fazer um complemento de contribuição, isso aqui precisa remover esse indicador do CNIS. Porque quando tu vai fazer uma aposentadoria, tu tira um relatório do INSS que chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e cada vínculo que tu tens ali, ele vem com indicadores. E esses indicadores eles são empecilhos para tua aposentadoria. Então, tu tens que remover esses empecilhos, né? E às vezes o advogado não sabe o que fazer ali. Não só o advogado, porque pode ser o contador que esteja fazendo, outra pessoa, ou a própria pessoa sozinha. Então, às vezes, fica engavetado a documentação. Entendi. E se o cara deixou a documentação engavetada e não fez nada, aí é outra conversa. Agora, se ele já entrou com processo, já entrou com requerimento, o INSS está demorando para analisar. Porque o governo federal ele não fez, já desde 2015, né, na época do Lula já, não fez mais concurso para o INSS. Então, o INSS ficou defasado em termos de quantidade de funcionários analisando. Tem muita demanda, então. Tem muita demanda e pouco funcionário para analisar. Então, está demorando pouco para essas análises. Então, eles priorizam determinados benefícios, fazem determinadas campanhas e não conseguem analisar tudo em tempo hábil, né? Entendi. Porque, por lei, um benefício INSS, um benefício previdenciário tem que ser analisado em 45 dias. E hoje está Então- demorando em média... Dependendo se é um benefício com tempo rural e especial junto, dá mais de um ano. O administrativo. Meu ex-sogro, ele abriu o processo de aposentadoria por testemunho, porque era rural. Aham.
Foi meio triste porque ele abriu em 2018, 2017, era 2020, ele estava esperando, em 2020 ele faleceu. E não chegou... E não chegou a aposentadoria. Foi sair a aposentadoria agora, esse ano, para a mulher dele. É. Nossa, olha aí. Mas infelizmente tem esse problema da demora. Por conta do INSS, Mas às vezes pode acontecer demora por talvez a documentação que foi incompleta e vai e volta, vai e volta, vai e volta. E às vezes um especialista ele já... Por mais que tenha essa demora do INSS, mas pode também ter a demora por a pessoa ter contratado um escritório que faz geral e ter mandado coisas talvez faltando e aí vai. E cada vez que volta vai pro final da fila. Tal, vamos dizer assim. não sei se vai pro final da fila, mas é mais ou menos assim. É. Não, com certeza, porque quando o escritório não é especialista em benefício previdenciário, no direito previdenciário, o que ele faz? Pega toda a documentação da pessoa e joga para o INSS, deixa que o INSS analisa, ele não faz análise prévia, né? Então, chega lá, o INSS vai olhar e vai dizer, tá faltando isso aqui. Aí manda. Só que assim, a coisa tá tão feia que o INSS ele deixa lá engavetado um tempão, e quando ele pega para analisar, ele não diz assim, mas está faltando esse documento. Ele diz assim, indefiro por falta de tal documento. Não está mais abrindo a carta de exigência que tinha que abrir antes. E com a última reforma, ficou autorizado eles agirem desse jeito. Até então, até dava para entrar com um recurso, uma coisa assim, para tentar fazer o INSS voltar atrás. Então, agora, nem corrigir não dá. Tu tens que já partir para um ajuizamento, uma outra coisa. E hoje está mais difícil ainda, porque assim, quando tu faz uma solicitação do benefício do INSS... ele passa a valer desde a data do requerimento desse benefício. Então, para ter direito a um benefício do INSS, por exemplo, tu tens que completar os requisitos, mas além de tudo isso, tu tens que solicitar o benefício. Porque se tu não solicitar o benefício, teu direito àquele benefício ainda não começou. Entendi. Então, vamos supor, tu tens os 15 anos de contribuição, completou 65 de idade. Só que não foi solicitar o benefício para o INSS. O INSS também nem vai se atrás. incomodar, né? Não. Aí, se tu chega com 70 anos de idade, diz assim, mas eu podia estar aposentado desde 65. O problema é seu, meu querido. Não requereu. Eu sei que tu tinha direito, mas tu não me avisou, não pediu, então também eu não vou de atrás. Mas quando tu requer, tu já dá o start. Tá. Aí se o INSS levar 10 anos para analisar, não tem problema. Quando ele analisar, tu vai receber os 10 anos para trás. Ah, perfeito. Só que qual é o problema que existe hoje? Não existia antes da reforma. O STF decidiu que o INSS, ele tem... Para tu poder requerer o benefício, o INSS tem que ter a análise da documentação. Então, vamos supor que tu pediu o benefício rural, só que tu não juntou determinado documento. E aí ele foi deferido por falta desse documento. Aí tu entra na justiça e apresenta o tal documento que faltou, por exemplo, uma escritura do imóvel. E o juiz analisou, com base nessa escritura, o juiz pode dizer assim, o benefício vai ser concedido desde lá de trás. Só que é o seguinte, o pagamento começa só desde do ajuizamento do processo, porque só agora foi apresentado o documento para o INSS. E aí tu perde aqueles 10 anos, entendeu? Meu Deus. Então, assim, fazer um benefício do INSS, uma aposentadoria, qualquer que seja, ele tem que ser bem montadinho. Planejamento. Planejamento é o ideal, porque é muito mais rápido. Não tem direito a me aposentar agora, vou me aposentar daqui 10 anos. Mas agora a gente resolve tudo. Entendi. Agora a gente reconhece teu tempo rural, agora a gente reconhece tua insalubridade, teu tempo especial. Porque, como eu disse, daqui 10 anos tu vai correr atrás dessa documentação? Será que vai ter ainda? Entendi, olha aí. Cara, pra gente finalizar, já estão levantando ali a plaquinha. Mas, Carlos, pra gente finalizar é o seguinte. Queria que tu deixasse talvez uma frase. Pode ser uma frase de motivação, pode ser algo para quem quer empreender na parte da advocacia, pode ser uma frase para quem quer se aposentar aí. Aquela frase de impacto, aquele livro que tu leu, aquela pessoa que tu gostaria que viesse aqui também, além da tua esposa, que ela vai ter que vir. Sim. Já fica intimada, ela vai ter que vir, porque é o seguinte, esses homens aí que quer falar de boca fechada é com a Gabriela que, cara... Bom, eu vou deixar quando ela vir, daí vocês vão perceber o que é o negócio aqui. Pra falar de imagem é com ela, né? Falar de imagem com ela, tá? Mas eu queria que tu... Bom, fique à vontade. Uma frase, um livro, alguma coisa, um conselho. Cara, agora o espaço é mais que teu, assim. Sinta-se em casa. O meu conselho aqui, já que o nosso tema é aposentadoria, é só lembrar as pessoas que todo mundo vai ter necessidade do benefício, né? Da aposentadoria. Primeiro porque é um negócio que já está pagando. Perfeito. Então, tu vai querer a tua retribuição.
E segundo, porque vai sempre te auxiliar, né? Por mais que talvez não dependa disso, vai ser um auxílio. Então, quanto antes começar a pensar nisso, né? Por que o nome é Previdência Social, né? Previdência vem de prever. Ou seja, é como você falou ali, o exemplo do pedreiro que está com 60 anos de idade e nunca contribuiu, sempre trabalhou ali, né? E chega naquele momento, já é tarde. Então tem que prever isso. Tu tá com 20 anos de idade. A coisa tá feia para se aposentar? Tá feia. Vai se aposentar lá com 65 anos de idade. Isso aí é certeiro. Vai ter que trabalhar no mínimo 40 anos, vai ter que trabalhar 40 anos. Mas começa a pensar agora, né? A ver se a tua contribuição está correta, como é que está fazendo. Então, lembrar disso, previdência, prever e se preparem, né? Show de bola. Então, ó, mais uma vez agradecer a tua consultoria Obrigado. que deu aqui no nosso Pangeia. Só rapidinho, recadinho, o que é o Pangeia para ti, cara? Tu que frequenta, é membro lá, o que mudou, o insight que tu deixa do Pangeia pra galera, pra ir lá também frequentar o espaço lá, o nosso bioma, nossos encontros. O Pangeia é o nosso grupo de networking, né? Eu sou do ramo do direito, né? Então as pessoas, tu é advogado, o que tu faz num grupo de empresários? E eu não atuo no direito empresarial diretamente, né? Aham. Faço para os empresários, para as empresas, a questão da gestão de afastados e tudo. Mas eu não estou lá para buscar clientes diretamente, mas justamente para aprender gestão, para conversar com pessoas que estão no ramo do empreendedorismo, para ter contatos, né? Porque cada pessoa que tu conversa lá conhece pessoas que estão precisando se aposentar, ou seja, é muito interessante a dinâmica do Pangeia, é uma dinâmica que favorece isso, né? O formato das reuniões, então não é só um grupo de amigos, vamos falar assim. É um grupo de networking mesmo que tu senta para trabalhar a parte profissional e, para mim, me favorece muito a questão da mentalidade, do aprendizado, né? Parte profissional, gestão e tudo. E os contatos, né? Que a gente está trabalhando nisso e a gente também quer colaborar com todos que a gente puder. Show de bola, como tem a falácia do Will, né? Menos curtida e mais contratos. Essa é uma ideia que acontece ali dentro. Então, para vocês que não acompanharam aqui, para vocês que vão assistir depois, vão ouvir depois ali no YouTube, no Spotify, o que aconteceu hoje aqui? Foi um monte de dica para você que pensa em se aposentar de forma cada vez melhor e eficiente. E lógico, com o máximo que tu consegue se aposentar. Carlos trouxe pra gente aí um monte de dicas, tá bom? Lembrando, cara, gostei do papo. Dá um Google ali, tu vai achar o Carlos sem dúvida. E aí troca uma ideia com ele, porque talvez você esteja perdendo dinheiro. Não quer perder dinheiro? Google. E aí tu vai falar com o Carlos, tá bom? Então, mais uma vez, te agradecer. Obrigado. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Agradecer a Maria, que tocou aí com maestria o nosso Pangeia aqui. O Vitor, mais uma vez. E aí, esse foi o nosso Pangeia Cast Unindo Diferenças, abrindo a semana de negócios. Inclusive, quarta-feira tem um encontro lá. Exato. Essa é uma semana de negócios, tá bom? Então, segunda-feira que vem tem mais. Carlos, brigadão. Valeu, obrigado. E até a próxima. E fiquem intimados para vir a esposa aqui. Então tá. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Cara,